Ari Mendes, aqui do canal Arimática Gabaritando. Galera, passando aqui para deixar para vocês uma aula, né, uma introdução, né, de funções, uma introdução a funções, conteúdo extremamente importante aí para você que está no ensino médio, para você que vai fazer a prova do Enem, para você que vai fazer prova da UEMA, seja lá qual for o vestibular que você for prestar. Não tenha dúvidas, esse conteúdo aqui ele é de extrema importância para você. Você tem de saber esse conteúdo, querendo você ou não, você vai precisar desse conteúdo. Funções, vamos começar falando do reconhecimento nos diagramas. Galera, o que seria uma função? É uma relação entre dois conjuntos, A e B, onde cada elemento de A está associado a elementos de B. Há um único elemento no conjunto B. Então, primeiramente, nós vamos, sem muito delongas, nós vamos diretamente para o que interessa. Olhando para um diagrama, o que seria um diagrama? É uma linha, né, fechada simples, tá? Uma linha fechada simples. Há muitas pessoas que acham que diagrama é só um círculo oval, mas na verdade não é. Ó. Isso bem aqui, professor, vamos imaginar que eu tenho um desenho desse bem aqui. Ó. Isso aí é uma linha fechada simples. Isso é um diagrama. Se eu desenhar para você aqui um retângulo ou um quadrado, isso aí também é retângulo, é um diagrama. Se eu desenho para você aqui um triângulo, isso aí também é um diagrama. Então, galera, o que seria um diagrama? É toda e qualquer linha fechada simples. Bacana? Então, galera, é o seguinte, vamos começar falando nos diagramas. Para mim verificar numa relação entre dois conjuntos A e B, nos diagramas, se determinada relação é ou não uma função, basta que você verifique o seguinte, ó, cada elemento de A associa-se a elementos de B, ou seja, nesse conjunto A não pode sobrar elementos, já começo por aí. No conjunto A não há sobra de elemento. Se por acaso sobrar algum elemento no conjunto A, isso não é função. Por exemplo, aqui, ó, vamos observar esse exemplo bem aqui, ó. Bem aqui nós temos um elemento que ele não está se relacionando com nenhum elemento de B. Então, já olhando para isso aqui, eu já posso dizer que isso aqui, ó, não é função, tá? Porque tem de haver uma relação com todos os elementos de A em relação a elementos de B. Esse primeiro aqui, vamos chamar assim, ó, vamos chamar isso aqui de 1, só para deixar enumeradinho. Esse aqui eu vou chamar, essa relação aqui eu vou chamar de 2. Essa aqui eu vou chamar de 3, essa aqui eu vou chamá-lo de 4 e esse aqui será o 5, beleza? E vamos identificar o seguinte, vou até apagar aqui para a gente recomeçar como se não tivesse visto nada. Vamos lá de novo? Essa primeira relação, ela é função, professor? É. Todos os elementos de A, eles associam-se a elementos de B. Perceba que aqui no conjunto A, que é o conjunto que nós chamamos conjunto de partida, né? Eu vou até colocar isso aqui, conjunto de partida, e o conjunto B nós vamos chamar de conjunto de chegada. Todos os elementos do conjunto A, de todos eles partiu uma seta rumo ao conjunto B. Observe que esse aqui, esse e esse, nenhum sobrou. Nenhum desses elementos ficou sem relação com B. E observe outra coisa extremamente importante. Também não pode partir mais de uma seta de um mesmo elemento. Certo? Tipo, se eu pegasse aqui e puxasse isso para cá, ó. Para esse elemento que estava bem aqui, ó. Isso aqui não pode ocorrer, porque está saindo duas setas, né, de um mesmo elemento. Isso também não pode acontecer. Ok? Caso isso não aconteça, nem sobrar elementos no A e de nenhum dos elementos do B partir mais de uma seta, a relação que eu estou falando, a relação em questão, ela é uma função. Beleza? Nesse primeiro caso aqui eu vou dizer, vou colocar assim, ó, F. F por quê? Porque é função. Esse segundo aqui também, sobrou algum elemento aí no conjunto A? Não. De algum dos elementos do A partiu mais de uma seta? Não. Então isso aqui também é função. Beleza?
Galerinha, agora olhando esse terceiro aí, você vai perceber o seguinte, ó. Na hora que você bater o olho aqui, você vai identificar que esse elemento bem aqui do conjunto A, dele está partindo mais de uma setinha. Isso caracteriza isso como não função. Vou até colocar NF, ou seja, não é função. Ok? Vamos olhar esse item 4 aí. Professor, aqui no conjunto B chegou 2 elementos. Gente, poderia chegar todos no mesmo, não teria nenhum problema. Certo? Agora, aqui ó, no conjunto A é que não pode sobrar e nem desse conjunto A, de nenhum dos elementos, podem partir mais de uma seta. Então, essa relação aqui que eu estou trabalhando, vou colocar F. É função também, professor. Agora, observando esse item 5, você percebe rapidamente, tem um elemento aqui circulado de vermelho, que dele não partiu nenhuma seta rumo ao conjunto B. Então, galera, essa relação aqui, ó, eu digo que não é função. Galera, ficou claro para vocês essa noção intuitiva aí nos diagramas do que seria uma função? Função é uma relação entre dois conjuntos A e B, onde cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento no conjunto B. Isso quer dizer o que, professor? Que no conjunto A não pode sobrar elementos do conjunto de partida, né? Vamos dizer assim, ó. Conjunto de partida. Esse conjunto de partida seria quem? O conjunto A. Vou até escrever um pouquinho mais bonitinho aqui, que ficou meio feio aqui, tá? Vamos dizer aqui, ó, conjunto, certo? De partida. Galera, desse conjunto de partida, você vai observar o seguinte, ó. Não sobra elementos, não pode sobrar. E também dele não pode sair mais, no mesmo elemento, sair mais de uma setinha. Como aconteceu no exemplo 3, não pode acontecer. E no exemplo 5, sobrar elementos. Galera, eu espero que você tenha entendido essa parte intuitiva aí, essa parte de conceito, essa parte de verificação nos diagramas quando se trata de uma função ou não, ok? Bem, galerinha, agora fazendo aí a aplicação com o exercício, né, com uma questãozinha aqui, para fixar o conteúdo que a gente já viu anteriormente, né, a parte teórica que eu falei anteriormente. Sendo os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3, conjunto B, 4, 5, 6 e 7, estão corretas as afirmações sobre as relações de A em B. Apenas, vamos lá, gente. Item 1, vamos começar aqui por esse item 1. Certo? No item 1, eu vou colocar assim, ó, um diagrama, certo? Outro diagrama aqui do lado. Então, eu vou chamar isso aqui de A e esse aqui de B. Correto? Tudo bem até aí, galera? Vamos lá. Aqui eu vou escrever 0 e 4. Depois, vou escrever no outro lá 1 e 5. Beleza. Na sequência, 2 e 6. Pegando sempre do A com A e o B com B, né? O outro é 3 e 7. Professor, o que eu faço agora? Eu vou fazer essa ligaçãozinha aqui, ó. Certo? Eu fiz o seguinte, o 0 com 4 foi o primeiro par ordenado, depois 1, 5, depois 2, 6, depois 3, 7. Ele pergunta, ele afirma para a gente justificar e verificar se isso é uma função. Galera, claro que é uma função. Por quê? Sobrou algum elemento no conjunto A? Não. Sobrou algum elemento no conjunto, desse conjunto A, partiu mais de uma seta de um mesmo elemento? Não. Então, essa relação aí é função. Vamos fazer o 2? Tá? Vamos fazer o 2. Vou gerar aqui o nosso diagrama novamente. Aqui o outro diagrama. Aqui eu vou chamar de A e esse aqui de B. Certo? No primeiro é 0, 4. 0, 4, né? Vou colocar aqui 0, 4. Depois, professor, 1 e 7. Beleza. Na sequência vem 2 e 6. 2 e 6. Por fim, 0, que já tem, né? Não precisa escrever de novo, tá? Não vou precisar escrever isso aqui novamente. Então ficou assim, ó. Vamos fazer a ligação aí. O primeiro par ordenado
0,4. Depois, 1,7. Depois, 2,6. 2,6. E finalmente, ele coloca 0,7, né? Primeiro eu vou colocar o 7 aqui. Não, 0,7 já tem lá, né? O 0,7. Vamos colocar aqui, ó. Gente, pode acontecer isso? O que aconteceu aqui, a gente colocar duas setas para o mesmo elemento, ele diz que isso aí é uma função. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso aqui é falso. Tá? Por quê? Por que isso aqui não é função? Porque desse elemento aqui do zero, você observa que está partindo mais de uma seta de um mesmo elemento. Isso jamais pode acontecer. Beleza? Item 3. Vamos fazer assim, ó. Item 3. Tá aí o item 3. Vamos fazer o bichinho aqui todo bonitinho. Aqui é o A, aqui é o B. 3 e 4. Vamos colocar assim. 3, 4. Já posso até ligar logo isso aqui. O que mais? 2 e 5. 2 e 5. O que mais, professor? 0, 7. 0, 7. O que mais? 1 e 6. Galera, observe uma coisa. O 3, o 2, o 0 e o 7, todos são... E o 1, aliás, todos são do A. Então tá tudo corretinho aqui, certo? A relação de A para B, sobrou algum elemento aqui neste conjunto A? Não sobrou. De algum desses elementos partiu mais de uma seta? Também não. Então a relação que se estabelece aí é função sim. Então esse item 3 aqui é um item verdadeiro. Aí ele fala o seguinte, apenas em 1? Não. Ele não é função apenas no item 1. Apenas no 1 e no 2, o 2 nem é. Letra C, no 2 e no 3, também não. Apenas 1 e 3. Resposta correta, galera. Ó, letra D de Deus. Questãozinha bacana. Eu tenho certeza que você que está ligado aí deve ter entendido todos os passos que eu fiz, a teoria, para poder fazer essa aplicação aí. Tranquilo? Função reconhecimento. Agora nós vamos tentar verificar, tentar reconhecer uma função no gráfico também. Nós aprendemos inicialmente a fazer isso nos diagramas, né? Agora o nosso objetivo é verificar quando que eu trato de um gráfico em relação a uma função, o tratamento que eu faço para poder identificar se é ou não uma função, olhando somente no gráfico, tá? Primeira coisa que eu posso te garantir assim, ó, traçam-se, preste atenção na observação, na teoria, traçam-se retas paralelas ao eixo Y, tá? Vamos traçar retas paralelas ao eixo Y. Quando eu tracei essa reta aqui, que não ficou paralela, deixa eu só refazer aqui. Quando eu tracei uma reta paralela ao eixo Y, você observa o seguinte, ó, eu tive aqui um ponto de contato, tive mais um aqui, certo? Eu tive mais de um ponto de contato. Galera, se isso ocorrer, na hora que você pegar um gráfico, você tenta traçar uma paralela nele, em qualquer local dele, mas procura aqueles locais com mais organização possível. Tentamos olhar aqui e verificamos que na hora que eu tracei a reta paralela ao eixo Y, esse gráfico foi interceptado por 3 pontos. Observe o que não acontece já nessa outra aqui, ó. Imagina que eu faço isso bem aqui. Só toca em um ponto. Onde eu traçar a reta aqui, eu só vou conseguir tocar no gráfico uma única vez. Tá? Então, galera, toda vez que isso acontece, ó, eu tracei aqui a primeira, nessa primeira reta bem aqui, eu só consegui tocar no gráfico uma única vez. Nessa segunda aqui, eu trouxe, de novo, tentei traçar a reta paralela ao eixo Y e de novo só tocou uma vez, assim como nesse terceiro exemplo também. Agora aqui não, aqui onde eu traçar a reta paralela ao eixo Y, eu vou tocar no gráfico nessa mesma reta, tem que ser na mesma reta. Observe que nessa reta 1 só tocou uma vez, na reta 2, na reta 3. Aqui nessa reta 1 tocou 3 vezes, aqui também nessa reta 2 tocou 3 vezes. Então, galera, vamos lá para a teoria agora. Para identificar se no gráfico, no plano cartesiano,
uma determinado gráfico é ou não função, você traça retas paralelas ao eixo Y. Se essa reta tocar o gráfico em um único ponto, essa relação é função, mas em qualquer parte do gráfico. Não é só em um lugar e deixar no outro, não. Tipo, tá aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou com essa reta bem aqui. Tá aqui o meu plano cartesiano, certo? Aí eu venho bem aqui, aí faço o seguinte, ó. Vamos supor que eu fiz isso, certo? Aí eu traço a paralela ao eixo X bem aqui. Ficou meio torto, deixa eu só apagar aqui e fazer de novo. Vamos supor que eu traço aqui a reta paralela ao eixo, né? E traço exatamente nesse ponto bem aqui, ó. Aqui eu só toquei uma vez. Ah, então é função. Claro que não, gente, porque tem a possibilidade de eu traçar bem aqui, ó, e tocar em mais de um ponto. Então você tem que olhar se isso acontece, né? Trace num lugar, mas tente em outro. Aqui, ó, conseguindo traçar a paralela, eu vou tocar o gráfico em mais de uma vez. Professor, e se eu tivesse assim, ó? Imagine isso bem aqui, ó. Tá aqui o plano cartesiano, né? Com as coordenadas, né? X e Y. Ok? Aí eu tenho aqui esse gráfico. Aí ele tem uma pausa bem aqui e faz isso, ó. Aí você diz, ah, aqui já é função, porque onde eu traçar aí, eu toco o gráfico no único ponto. Galera, mas tem esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui você verifica que ele não tocou em nada. Se eu traçar aqui, tudo bem, toca no único ponto. Aqui também tocaria no único ponto. Mas ali no meio, vou até apagar o Y aqui para ficar melhorzinho para você entender. Se eu traçar bem aqui no meio, certo? Bem nesse meiozinho aqui, ó, você vai ver que não tem ponto de contato dessa reta paralela ao eixo Y com o gráfico. Então, isso aqui também não é função, certo? Isso aqui também não é função. Para ser função, repetindo, titio, basta você fazer o seguinte: trace retas paralelas ao eixo Y. Se essas retas tocarem o gráfico no único ponto, em qualquer local do gráfico, aí eu posso afirmar que isso aí é função. Agora, mais à frente, você vai tomar cuidado, porque não basta só isso, você tem que identificar o domínio e a imagem para você verificar isso aí, tá bom? Mas, a priori, é isso aí. Entendido, galera? Eu espero que você tenha entendido. Então, isso aqui, professor, é função? Com certeza. Onde eu tracei as retas paralelas ao eixo aí, eu toquei no único ponto. Aqui, galera, eu já posso dizer que não é função, ok? Porque ao traçar retas paralelas ao eixo Y, eu consegui tocar em mais de um ponto. O que faz com que isso aí não seja função. Tranquilo? Agora, galera, fazendo aí a aplicação dessa teoria que acabamos de verificar, vamos ver se a gente já consegue matar algumas questões. Tá? Uma aplicaçãozinha simples, mas se faz extremamente importante que o aluno já domine. Qual desses gráficos não é função? Galera, aqui só de olhar, ó, onde você traçar uma reta, certo? Onde você traçar a reta paralela ao eixo Y aqui, ó, você pode observar que você só vai tocar o gráfico no único ponto. Pode olhar isso, ó. Um aqui, tocou aqui no único ponto, aqui também no único ponto. Então, eu já posso caracterizar isso aí como função, sem nenhum medo, ok? Agora, vamos olhar outra. Ele quer saber que não é. Vamos olhar essa aqui. Se eu traçar uma reta bem aqui, só tem um ponto. Se eu traçar uma reta bem aqui, ó, eu já tenho 1, 2, 3. Aqui da mesma forma, ó, 1, 2, 3. Então, essa aqui, o 2, eu já posso dizer que isso aqui não é função. O 3 é função, professor? Claro que é. Ó. Onde você traçar a reta paralela ao eixo Y, que lembra que o eixo Y está aqui, ó, tá? Então, você vai ver que todas essas retas que eu tracei vermelhas, elas tocam o gráfico num único ponto. Tranquilo? Mesma coisa acontecerá com esse aqui, certo? E com esse aqui também, ó. Onde você traçar a reta paralela, você vai tocar o gráfico somente em um ponto. E isso caracteriza todos esses gráficos aí como função. Exceto quem, professor? Exceto esse rapazinho, vem aqui, ó. Esse item 2 aí, ele jamais poderá ser
considerado como gráfico de uma função. Você entendeu pelo fato do que a gente trabalhou aí, tá? Então, olha só, mais uma aplicaçãozinha aí, onde diz assim, analise as relações entre os conjuntos a seguir. Marque a alternativa correta. Gente, ele quer saber quem é função e que não é. Essa primeira, eu posso caracterizar como função? Posso, tá? Eu posso dizer, certamente, né, que isso aqui, gente, é uma função, sem nenhum medo, tá? Por quê, professor? Você pode observar que no A não tem nenhum elemento sobrando. E não do A, no A, eu tenho que olhar sempre o A, não olhe o B, não. O B não importa o que chega lá. O A, você pode observar, não sobrou nenhum elemento, e desse conjunto A não teve nenhum elemento que partiu mais de uma seta dele. Então, isso aí é função sim. Esse exemplo 2, olhe só o A de novo. Tem algum elemento sobrando? Algum elemento que não tem ligação com o B? Não tem. Você olha, tem algum elemento do A que teve alguma ligação com, mais de uma ligação com elementos do B? Não. Então, galera, isso aqui também, vou até escrever o nome completo, é função. Aqui também, professor, é função. Vamos olhar o outro item. Só uma pergunta inicial, aquele que a gente está fazendo anteriormente. Galera, sobrou elemento? Sobrou. Se sobrou elemento, isso aqui, galera, você já pode dizer, não é função. Beleza? Não é função. Então, olhando as opções aí que ele deu, marque a alternativa correta. Letra A. As relações 1, 2 e 3 são funções. Não. O item 3 não é. Somente a relação 1 não é função. Errado. Somente a relação 2 não é função. Errado. Somente a relação 3 não é função. Correto. A resposta está bem aqui, ó. Letra D. Beleza? Galera, mais um exemplo aí para fixar essa ideia de conhecimento de função no gráfico, tá? Qual dos esboços de gráficos a seguir pode representar uma função f de x? Só que pode. Galera, se eu olho aqui para essa letra A, eu já tiro logo a letra A da jogada, porque, ó, um ponto de contato aqui e outro aqui, ó. Tocou o gráfico mais de uma vez. Isso não pode acontecer. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, eu vou perceber isso, ó. Eu toquei aqui mais de uma vez. Então aqui não é função, não função. Professor, esse 2 aqui, não função. Vamos olhar o terceiro. Professor, o que eu faço? Traço uma reta. Opa, aqui ficou todo torto essa reta, né? Traço uma reta, certo? Paralela ao eixo Y. Eu vou tocar o gráfico uma vez aqui, outra vez bem aqui, ó. É função? Não é função. Beleza? Vamos olhar o quarto exemplo aqui, galera. Traço uma paralela aqui, ó. Toquei o gráfico mais de uma vez. É função? Não. Agora, vamos analisar essa última aqui, ó. Onde você quiser traçar uma reta paralela ao eixo Y, você vai ver que todas as vezes essas retas só conseguem tocar o gráfico uma única vez. Então, galera, ficou bem entendido aí essa ideia de função, né, na parte de diagramas e agora na parte de gráficos no plano cartesiano. Tranquilo? Outra coisa, meus amores, que eu acho assim de extrema importância o aluno saber é como definir, como encontrar o número de funções numa relação de A para B, certo? Imagina, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o exemplo 1, vou chamar, vamos numerar esses exemplos, tá? Eu vou numerar isso aqui como exemplo 1, certo? Esse aqui eu vou chamá-lo de 2, tranquilo? Este aqui eu vou dizer que é o terceiro, e por fim, aqui o quarto. Beleza? O quarto. 1, 2, 3, 4 exemplos. Para mim definir o número de funções numa relação de A em B, observa só. O conjunto A tem quantos elementos? Tem 4 e o B tem 3. Mas veja que eu poderia trocar, por exemplo, essa ligação desse primeiro elemento aqui, ó, com o segundo, botar o primeiro com o terceiro, o segundo com o primeiro, e fazer aí uma baita de uma salada. Gente, quando eu chego nessa conclusão, você não pode esquecer, nem pensar de esquecer isso aqui, ó.
Para você encontrar o número de funções de uma relação de A para B, pega-se o número de elementos do A e eleva-se ao número de elementos do B, certo? Então, quando eu faço isso aí, ó, o número de elementos do A elevado ao número de elementos do B, aqui, meus amores, eu consegui um jeitinho de encontrar o total de funções caso eu precise. Basta fazer isso aí, ó. Número de elementos da primeira função elevado ao número de elementos da segunda função. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, nós temos 4 elementos, certo? Nós temos aí 4 elementos. Então, bastaria fazer o seguinte, ó. 4, e o B tem quantos? Tem 3, né? 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 64. Tranquilo? Ficou entendido, galera? O exemplo 2. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Temos 3. No B tem 4. Isso aqui seria 81, né? Basta multiplicar o 3 por ele mesmo. Quantas vezes, professor? 4 vezes. Tranquilo? Eu espero que você esteja acompanhando passo a passo, entendendo o que o professor está colocando aí para vocês. Até coloquei aqui em cima, ó. Se liga para você entender passo a passo. Já nessa outra função aqui, eu só tenho 2 elementos no A e no B eu tenho 4. Então, isso é 2 elevado a 4. Pelo amor de Deus, não vá me fazer 2 vezes 4 e botar 8. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes, professor? 4 vezes, vai dar 16. Tranquilo? Nesse aqui eu tenho 3 elementos no A, que é o primeiro conjunto, e no outro eu tenho 5. Seria isso aqui, ó. 3 elevado a 5. Galera, é só multiplicar o 3 por ele mesmo. Quantas vezes? 5 vezes. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Galera, isso vai dar quanto? 3 a 4 é 81. 81 vezes 3 vai dar 243. Show, né, galera? Super mega fácil. Basta que você esteja ligado, galera. Não tem segredo, não tem mistério, não. Matemática se aprende praticando. Matemática você tem que tirar um tempinho, você tem que se dedicar, ou então é só sofrer o resto da vida. Galera, matemática, se você aprende aquela sequenciazinha que você precisa, é tipo matemática básica, sequencial. Olha só, essa aula aqui. Você começa na parte introdutória de funções, vai indo. Quando chega lá na frente, função quadrática, função do primeiro grau, função logarítmica, função exponencial, você vai matar o conteúdo facinho, porque você já tem uma noção boa de função, a introdução às funções. Galera, tem que se ligar, tem de praticar, tem que fazer exercícios. Olha só, galera, uma aplicaçãozinha aí do conteúdo que a gente acabou de ministrar, um conteúdo que a gente acabou de enfatizar, que era o número de funções que se pode ter numa determinada relação, né? De A para B. Um conjunto X possui 3 elementos. Já vou escrever aqui bem devagarinho para você, ó. Vamos só escrever detalhe por detalhe aqui para você verificar, ó. Número de elementos de um conjunto X é igual a 3, certo? Número de elementos de um conjunto Y é igual a quanto? A 4. Pronto, isso aqui foi me dado na questão. Aí ele vai e fala assim, quantas funções f de x em y podemos formar? Porque isso aqui, galera, você já acostuma com essa leiturazinha, ó. A gente fala assim, ó, f de x em y. Vou até escrever aqui para você, ó. É uma função f de x em y. Já acostumo com essa linguagem, tá? Ele diz o seguinte, ele quer saber quantas funções eu posso encontrar. Galera, muito simples. Basta pegar o número de elementos do x e elevar ao número de elementos do y. Com isso, olha como fica moleza. Quantos elementos nós temos no x? Tio, eu tenho 3. E no y, professor, eu tenho quantos? Eu tenho 4. O que eu faço? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É só multiplicar. Resultado disso, professor, ó,
81. Bem simplesinho. E o resultado, professor, está aqui, ó, na letra C, de céu. Tranquilo? Funções, tipos, sobrejetura. Vamos começar falando da função sobrejetura. Gente, nós temos aí alguns diagramas de flechas para a gente tentar entender nos diagramas quando que eu posso dizer que uma determinada relação é ou não uma função. Ok? Gente, primeiramente, eu tenho que lembrar o seguinte, no conjunto A, claro que vai partir de cada elemento setas, né? Não pode sobrar, porque se deixar de sair alguma seta de algum elemento ficar sozinho, nem função é para começar, tá? Tem que ficar ligado nisso aí. Quando se fala de função sobrejetora, a primeira coisa que eu tenho de lembrar aqui, galera, é que não vai sobrar elementos no conjunto B, tá? Eu vou colocar bem aqui em cima a informaçãozinha preciosíssima, tá? Ó, se ela é sobrejetora, não sobra o que, professor? Não sobra elementos em B. No conjunto B não pode sobrar elementos. Tranquilo? Outra coisa que eu vou chamar de extremamente importante. Eu vou dizer que o número de elementos... Vamos fazer assim, o número de elementos do A, deixar isso aqui como muito importante, o número de elementos do A vai ser maior ou igual ao número de elementos do conjunto B. Tranquilo? Número de elementos do A tem de ser sempre maior ou igual ao número de elementos do conjunto B. Ok? Isso eu não posso esquecer de forma nenhuma. Então, olha para cá. Isso aqui, sobrou algum elemento no B? Não, no A não pode sobrar, você já sabe. Porque se sobrar no A, nem função é. Aí não tem nem como eu fazer classificação se não é função. Tranquilo? Então, olha só, não pode sobrar elementos no conjunto B. De jeito nenhum. O número de elementos do A, eu vou até destacar aqui para você, o número de elementos do A, ele tem que ser maior ou igual à quantidade de elementos que eu tenho no B. Nunca menor. Se eu tiver alguma função onde o número de elementos do A está menor que o número de elementos do B, você pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Ok? Então aqui você não pode esquecer que o contradomínio, vamos ver essa informação que eu vou colocar agora aqui de extrema importância para vocês. O contradomínio, ele tem que ser igual à imagem. Certo? Professor, mas quem é domínio, quem é contradomínio aí? Agora sim eu vou trabalhar exatamente em cima desse item que eu acabei de mencionar para vocês. Esse conjunto inicial aqui, esse primeiro conjunto de partida, ele é chamado de domínio da função. Esse aqui vai ser chamado de contradomínio. E dentro do conjunto contradomínio, automaticamente vai surgir o conjunto imagem, que são aqueles elementos que receberam setas. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui essa seguinte situação. Aqui um conjunto, aqui outro conjunto, certo? Vamos chamar isso de A e esse de B. Aí eu faço isso. Aqui tem um 2 vindo para cá. Aqui tem um 3 que relacionou-se com um 4 bem aqui. E aqui sobrou o 5. Tranquilo. Função você já sabe que é porque não sobrou nenhum elemento no B. Agora, eu te pergunto, como nesse aqui eu tenho o domínio, preste atenção aqui, quem seria o domínio desse aqui? Ó? Os elementos do A, 1 e 3. Isso é o domínio. Quando se fala em contradomínio, são os elementos do conjunto B. Tudo que tem no B. 2, 4 e 5. Beleza? Agora, se eu falasse assim, a imagem, o que seria a imagem agora nesse tópico que eu estou mostrando aqui para vocês? Ó. O A, eu tenho todinho aqui, ó, 1 e 3. O B, o A é o domínio. O B é o contradomínio. Mas tem elementos aí que receberam setas. Só foi o 2 e o 4.
Então, o 2 e o 4 são imagem, né? É a imagem do conjunto B, na relação de A para B. Então, repetindo, professor, o A todinho é o quê? Domínio. O B inteiro, contradomínio. Conjunto de partida, domínio. Conjunto de chegada, contradomínio. Imagem, professor, somente aqueles que estão recebendo alguma ligação de A. Aí sim eles seriam imagem. Então, beleza. Eu tenho domínio, tenho contradomínio. Aqui nesse exemplo que eu vou chamar de 1 aqui, ó, você já percebe automaticamente que tudo que tem no contradomínio é o mesmo da imagem. Então, o contradomínio está igual à imagem. Por isso que eu disse, importante, né? Quando é que eu tenho uma função sobrejetora? Quando o contradomínio for igual a quem? A imagem. Certo? Ao conjunto imagem. Então, isso quer dizer que não vai sobrar elementos em B. Isso é uma característica da função, né? Da função sobrejetora. Não sobra elementos no conjunto B. No A, professor, pode sobrar? Claro que não, gente. Ok? Claro que não. E, professor, vamos olhar esse 2 aqui, o exemplo 2 agora, ó. Esse aqui, ó. Vamos observar aqui para ver se a gente mata a charada. Gente, o conjunto B, que é o conjunto de chegada, observe isso aqui. Tem elementos aqui que não receberam setas? Tem, galera. Esse bichinho bem aqui, ó. Esse aqui, ó, ele não recebeu ligação de ninguém. Então, isso aí não pode ser uma função sobrejetora. Essa aqui eu posso dizer que sim, é uma função sobrejetora. Isso aqui eu vou dizer que não é uma função sobrejetora. Por quê? Sobrou um elemento. Beleza. Professor, aí pode acontecer isso aqui, ó, chegar mais de um mesmo elemento, mais de uma seta no mesmo elemento? Claro que pode. Claro que pode. Não pode sobrar elementos. Professor, então isso aqui é função sobrejetora? Sim. Professor, pode chegar, eu vou até colocar aqui em cima, ó. Pode chegar mais de uma seta em elementos de B. Tranquilo? Então, duas observações aí para iniciar. Não sobra elementos em B. 2. Pode chegar mais de mais de uma reta em elementos de B? Pode, tranquilamente. Beleza? Então, aqui é sim, aqui também é sim. Vamos olhar esse outro. Professor, nesse último aqui que eu vou chamar de... Vamos colocar assim, aqui era o 3, né? Que eu não tinha numerado. E esse aqui vai ser quem? Vai ser o 4. E aí, professor? Esse aqui não pode, galera, porque ó, esse elemento aqui, esse e esse não receberam setas. E não pode acontecer isso. Então, aqui eu vou dizer que a relação de A para B não é função sobrejetora. Tranquilo, galera? Exemplo 2, ainda falando de função sobrejetora, diz o seguinte, eu tenho uma função f de R em R. O que eu quis dizer com isso, professor? Que isso aqui, galera, é o domínio da minha função e isso aqui é o contradomínio. Automaticamente, dentro do contradomínio, eu deverei encontrar o conjunto imagem. Veja que ele disse assim, ó, o domínio é um número real. E a imagem, o contradomínio também é um número real. Certo? Ele já disse que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, galera, se eu for falar assim, por exemplo, quem é o contradomínio? Gente, o contradomínio é essa reta aqui todinha, ó, de cima a baixo. Toda varredura que o eixo Y poderá ocupar é o que eu chamo de contradomínio. O meu contradomínio é o conjunto dos números reais. Agora, preste atenção. Aqui eu tenho uma função, né, uma função do segundo grau, não vou nem enfatizar sobre esse tema, tá? Mas uma coisa bem que é certa, esse valor aqui, galera, ele vai crescer infinitamente aqui, ó, certo? Ele vai subir aí, certo? De uma forma louca, bem desesperadora mesmo, tá? E agora, professor, como é que eu faço? Galera, se eu for observar o que eu tenho aqui na função, a função ela só vai daqui para cima, ó.
certo? Só daqui para cima. E tem diferença, professor? Tem, porque o vermelho ele pega a parte de baixo todinha. E a função que ocupa, a função aí, se eu olhar para a imagem dela, gente, a imagem da função é somente a varredura que o gráfico faz, ó, em relação a quem? Ao eixo Y. E é só daqui, dessa origem para cima. Certo? Você pode ver o seguinte, quem que seria aí o contradomínio? Escreve lá, é só pegar, está na própria questão. Contradomínio é o conjunto dos números reais. Professor, a minha imagem, como é que eu acho a imagem aí? A imagem começou no intervalo aqui que vai de 0 para cima, né? Para mais infinito. Tem diferença, professor? Tem. Contradomínio difere do conjunto imagem. Se o conjunto contradomínio difere da imagem, então eu posso dizer assim, logo, a função não é o quê? Não é sobrejetura. Não é uma função sobrejetura. Tranquilo, galera? Você viu tanto que é interessante a parte conceitual? Aqui, gente, não pode acontecer isso, porque você sabe... Contradomínio tem que ser igual a quem? A imagem. Se isso ocorre, ela é sobrejetura. Se não aconteceu isso, como foi nesse caso aí, eu posso te afirmar que esse gráfico que foi dado aí para nós não é o gráfico de uma função que a gente chama de função sobrejetura. Tranquilo? Agora, galera, aí mais um exemplo aí agora de aplicação já, né? Para a gente identificar se essa função aí ela é uma função sobrejetora ou não. Primeiro, nós temos aí uma função do primeiro grau, certo? O que eu posso fazer inicialmente aqui? Primeiramente, eu já sei que se é uma função do primeiro grau, sem misturar muito, porque eu estou só na parte introdutória, tá? Eu tenho isso aqui como B. Seria exatamente o contato da reta, né? Da reta, porque a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, com o eixo Y. E se eu fizer a raiz disso aqui, eu vou encontrar o valor, ó, menos 3, certo? Então, bem aqui, eu poderia traçar uma reta, certo? Essa reta aí é a representação do que a gente está fazendo, né? Da função do primeiro grau, essa é a representação. Agora, uma coisa que é certa, galera. Se você parar para observar com detalhes, tem uma coisa aqui que eu chamo de muito, mas é muito importante. Muitos alunos resolvem questões sem saber o que estão fazendo. Tá? Quando eu falo assim, uma função f de R em R, porque é assim que eu leio, quer dizer que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então eu tenho o domínio e o contradomínio. Aí eu preciso lembrar de outra coisa. Professor, quando se fala, por exemplo, na imagem de uma função graficamente falando, a imagem é a varredura total que o gráfico faz em relação ao eixo Y, certo? Ó, se eu pegasse isso aqui tudo, ó, eu fizesse isso bem aqui, ó. Imagina que eu fizesse assim, ó. Esse gráfico ele está fazendo uma varredura total no eixo Y de cima a baixo, ó. De cima a baixo. Ele vai vir aqui do menos infinito e vai subir aí nessa reta, pegando essa parte vermelha todinha. Certo? Então, isso quer dizer que eu vou ter o contradomínio aí, ó, o conjunto dos números reais. Mas aqui na questão ele já tinha me dado, ó, o contradomínio é os reais. E a imagem? Você sabe que a imagem é a varredura total que o gráfico faz em relação ao eixo Y. Que foi, ó, você pode ver que ele vai pegar tudo que tiver, eu vou até pintar aqui para você, tudo que tiver nesse espaço aqui, ó, do eixo Y, ele vai subir isso aqui tudo, ó, vai pegar isso aí tudo. Certo? Essa varredura total é o próprio conjunto dos números reais. Certo? Então, eu posso dizer que bem aqui, olha o que aconteceu. Eu tenho o contradomínio reais e a imagem também reais. Então, eu posso dizer que o contradomínio aí, tio, foi igual a quem? A imagem. Que é o conceito inicial lá da função que a gente chama de função sobrejetura. O que é a função sobrejetura? É uma função, certo? Onde o seu contradomínio
é igual à imagem. Galera, isso aqui se faz tão interessante você saber, quando você estiver estudando função exponencial, se o professor que estiver te dando aula aprofunda um pouco, você se perde, porque você tem que saber função sobrejetura. Quando você estiver trabalhando com função inversa, você também vai precisar. Por quê, professor? Porque a característica para uma função ser inversa, ela tem que ser bijetora. E para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então essas coisinhas assim, elas vão se completando para poder você crescer no conteúdo. Tranquilo, gente? Então vamos colocar bem grandão aqui, ó, contradomínio, vamos colocar assim, né? Contradomínio, certo? Igual a quem, professor? A imagem. Beleza? Contradomínio igual a imagem. Tranquilo? Exemplo 2, ainda falando de função sobrejetora, diz o seguinte: eu tenho uma função f de R em R. O que eu quis dizer com isso, professor? Que isso aqui, galera, é o domínio da minha função e isso aqui é o contradomínio. Automaticamente, dentro do contradomínio, eu deverei encontrar o conjunto imagem. Veja que ele disse assim, ó, o domínio é um número real. E a imagem, o contradomínio também é um número real. Certo? Ele já disse que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, galera, se eu for falar assim, por exemplo, quem é o contradomínio? Gente, o contradomínio é essa reta aqui todinha, ó, de cima a baixo. Toda varredura que o eixo Y poderá ocupar é o que eu chamo de contradomínio. O meu contradomínio é o conjunto dos números reais. Agora, preste atenção. Aqui eu tenho uma função, né, uma função do segundo grau, não vou nem enfatizar sobre esse tema, tá? Mas uma coisa bem aqui é certa, esse valor aqui, galera, ele vai crescer infinitamente aqui, ó, certo? Ele vai subir aí, certo? De uma forma louca, bem desesperadora mesmo, tá? E agora, professor, como é que eu faço? Galera, se eu for observar o que eu tenho aqui na função, a função ela só vai daqui para cima, ó. Certo? Só daqui para cima. E tem diferença, professor? Tem, porque o vermelho ele pega a parte de baixo todinha. E a função que ocupa, a função aí, se eu olhar para a imagem dela, gente, a imagem da função é somente a varredura que o gráfico faz, ó, em relação a quem? Ao eixo Y. E é só daqui, dessa origem para cima. Certo? Você pode ver o seguinte, quem que seria aí o contradomínio? Escreve lá, é só pegar, tá na própria questão. Contradomínio é o conjunto dos números reais. Professor, a minha imagem, como é que eu acho a imagem aí? A imagem começou no intervalo aqui que vai de 0 para cima, né? Para mais infinito. Tem diferença, professor? Tem. Contradomínio difere do conjunto imagem. Se o conjunto contradomínio difere da imagem, então eu posso dizer assim, logo, a função não é o quê? Não é sobrejetura. Não é uma função sobrejetura. Tranquilo, galera? Você viu tanto que é interessante a parte conceitual? Aqui, gente, não pode acontecer isso, porque você sabe, contradomínio tem que ser igual a quem? A imagem. Se isso ocorre, ela é sobrejetura. Se não aconteceu isso, como foi nesse caso aí, eu posso te afirmar que esse gráfico que foi dado aí para nós não é o gráfico de uma função que a gente chama de função sobrejetura. Tranquilo? Exemplo 3 ainda, para fixar mais ainda essa parte de função sobrejetura. F é a função de R em R. Qual é o significado, tio? Já sabemos já. De R em R quer dizer que aqui é reais. Desculpa, aqui é o domínio, né, da função, o domínio. E esse R aqui é o contradomínio. Então, eu já sei que o contradomínio vai ser esse eixo aqui inteiro. Certo? Agora, observe o seguinte. Esse gráfico aqui de azul, gente, você pensa que ele para aqui? Ele não para, ele vai crescer infinitamente. Para cima e para baixo. E onde você fizer, certo? Onde você observar
que esse gráfico está ocupando, ele está ocupando o conjunto R todinho também. Então, isso quer dizer que se eu tenho o contradomínio, quem é o contradomínio? É só olhar aqui, ó. É o R. Professor, e a imagem aí? Ou seja, toda varredura que o gráfico faz em relação ao eixo Y também é o conjunto dos números reais. Certo? Então, automaticamente aqui eu posso dizer contradomínio igual a quem, galera? Igual a quem? Ao conjunto imagem. Então, posso dizer que essa função aí, gente, ela é uma função que é considerada como sobrejetura. Mas por que, professor? Contradomínio igual a imagem. Nunca esqueça isso. Ok, galera? Exemplo 4. F de R mais asterisco. O que significa esse asterisco aqui, professor? O que ele faz aí, esse bichinho aqui, ó? Ele vai excluir o zero. Tá? É a função dele. Exclui o zero. Não tem zero nessa situação. Galera, significa dizer que eu vou ter um intervalozinho aberto bem aqui, certo? Para frente, ó. Até porque isso aí é uma função do primeiro grau, tá? Não tem a origem aqui, ele não pega a origem. Agora, observe esse rapazinho aqui. Isso aqui é o que, professor? É o nosso contradomínio, certo? O contradomínio, gente, ele é R+. Significa que tem zero? Tem. Ele vai pegar aqui desse valorzinho aqui do zero e vai subindo aqui, ó. Certo? Seria isso aí tudo. Só não pode a parte de baixo, porque ele já disse que o contradomínio é R+. Então não tem nada na parte de baixo. Tudo é positivo aí, certo? Tudo positivo e o zero também fazendo parte, ok? Aí ele quer saber se isso aí é uma função sobrejetora. Tranquilo? Gente, onde é que é a minha imagem? A minha imagem no gráfico seria daqui a... Ó, esse é azul aqui, ó. Eu pegaria essa parte azul aqui todinha para cima aí, até Deus permitir, certo? Mas eu te pergunto, quem é o contradomínio aí? O contradomínio, gente, é R+. Significa dizer que aqui tem o zero. Viu? Não tem asterisco. Se não tem asterisco, cabe o zero bem aqui, ó. Eu posso dizer que nesse meio aí tem o zero. Tranquilo? Agora, o conjunto imagem, se você observar a imagem foi quem, professor? A imagem é a varredura que o gráfico faz no eixo Y. Então, seria essa parte aqui todinha, ó. Vai subindo aqui, ó. Essa parte aí todinha para cima até o infinito. Só não pode usar zero. Isso aqui é aberto, ó. Tá? É aberto. Então, esse contradomínio aqui, ele seria R positivo asterisco. Então, isso quer dizer que o contradomínio ele difere da imagem. Se o contradomínio difere da imagem, essa função aqui, galera, não é uma função sobrejetura. Tranquilo? Não é uma função sobrejetura. Olha só esse exemplo 5 que a gente está colocando aí para vocês. Galera, esse segmento, vamos chamar de intervalo, né? Esse intervalo aqui, ele vai ser o domínio dessa função, enquanto que esse segundo intervalo aqui seria o contradomínio da função. Beleza? Então, significa que eu tenho um x e um eixo y. E é chamado de que eixo das abscissas, né? Isso aqui eu posso até falar assim, abscissas. E esse de cima é o eixo das ordenadas. Tranquilinho? Espero que você esteja entendendo e seguindo aí passo a passo que o professor Ari está te propondo. Beleza? Galera, olha só. Nesse primeiro eu tenho um intervalo de 1 a 4. Então vamos fazer assim, ó. 1 a 4. Eixo X, né? Por ser domínio é eixo X, tá? Contradomínio sempre no eixo Y. Imagem sempre no eixo Y. Tá? Aqui é de 0
até 3. Então tá aqui 0 até 3. Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pontilhar aqui, certo? De 1 a 4. Não é bem isso não. Para isso, deixa eu só tirar aqui. Nós temos 1 a 4, né? Foi aqui, o outro de 0 a 3. Vamos fazer isso aqui, ó. Deixar bem pontilhadinho aqui, que é para você entender qual é a ideia que eu quero aqui. Tá bom? Vou marcar isso aqui, gente, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tranquilo? Galera, se você observar, o contradomínio está aqui, ó. Quem seria o contradomínio? Isso aqui tudo. De 0 até 3. Professor, e quem é a imagem? Você sabe, gente, que imagem é toda a varredura que o gráfico pode fazer em relação ao eixo Y, né? Tudo que ele ocupar no eixo Y, ele está ocupando daqui de 0 até chegar lá no 3. Então, galera, se você observar, essa parte vermelhinha aqui, ó, seria o quê? A minha imagem. E esse aqui seria o contradomínio. Galera, coincidentemente, o domínio coincidiu, né? O domínio e a imagem são iguais. Se o contradomínio for igual à imagem, essa função eu posso afirmar com toda garantia que ela é uma função o quê, professor? Sobrejetora. Tranquilo? É uma função sobrejetora. Função injetora. Eu já começo destacando aí duas observações. Conjunto B, galera, que eu estou falando, é sempre aquele conjunto, né, que eu estou considerando como conjunto de chegada. Beleza? Estou considerando ele como conjunto de chegada. Para iniciar, B não recebe mais de nenhum elemento de B, recebe mais de uma setinha de ligação. Se eu olhar outra coisa importante, o conjunto B, ele tem sempre mais elementos do que o A. Então, já posso anotar isso bem aqui, ó. Número de elementos, tá? Vamos pegar outro pincelzinho aqui para ficar mais bacaninha. Número de elementos do A sempre menor ou igual ao número de elementos do B. Isso aqui é de praxe, você tem que lembrar, tá? O número de elementos do A, a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto A tem que ser inferior, no máximo pode igualar, certo? Número de elementos do A menor ou igual ao número de elementos do B. Tudo bem, galera? Tranquilo aí? Vamos continuar. Gente, o que eu tenho que olhar aqui? No conjunto B, porque o A, eu já sei que no A não pode sobrar elementos, senão nem função é, né? Para começar. Gente, nesse conjunto aí chamado função injetora, você vai observar que bem aqui sobrou um elemento. Ó. Pode, professor? Pode. Professor, isso aqui pode? Não pode. Por quê? Porque chegou mais de uma seta no mesmo elemento. Gente, é só olhar para o B. Você vai direto lá, olhe para o B. No B, sobrou elementos? Pode, tá tranquilo. O que não pode acontecer é chegar mais de uma seta no mesmo elemento do conjunto B. Então, se eu olhar para isso, eu já posso dizer bem assim, isso aqui sim é função. Olha para isso aqui, ó, tem um elemento recebendo mais de uma seta. Isso aqui não é função, certo? Essa aqui, professor, essa aqui é função? Sim, é uma função. Professor, mas não sobrou elementos aí, não tem problema. O que não pode acontecer é chegar mais de uma seta no mesmo elemento. Olha para esse 4 aqui, eu tenho 2 elementos aqui sobrando, professor. Isso pode? Pode. O que não pode acontecer, meu bem, o que não pode acontecer é chegar mais de uma seta no mesmo elemento. Pode sobrar? Pode. Vou colocar assim, ó, em B pode sobrar elementos. Sem nenhum problema. O que não pode acontecer? É chegar 2 setas no mesmo elemento. Certo? Aqui aconteceu isso, professor. Aqui, se você não tomar cuidado, você termina errando. Ó. Aí o cara vem, olha só aqui. Tá? Olha só isso aqui. Aí diz, foi facinho.
Tá, foi bem facinho, ó. Pode sobrar aqui, mas o cara não ficou antenado, que bem aqui, ó, tem um elemento recebendo 2 setas. Pode acontecer isso? Claro que não. Então, isso aqui não é uma função considerada como função injetora. Beleza? Galera, essa informação que eu vou pintar bem aqui agora para você, você tem que saber ela, porque do nada surge uma questãozinha ou alguma coisa teórica dentro de uma questão e você, não sabendo isso aqui, você se atrapalha todinho. Tranquilo? Não pode vacilar nisso aí. Exemplo 1. F de R em R, lembrando que você já sabe que isso aqui é o domínio e isso aqui, gente, é o contradomínio. Tranquilo? Aí me deram essa função aí, f de x igual a x ao quadrado mais 1. Galera, basicamente o gráfico disso aí seria assim, ó. Certo? Bem aqui sendo esse valor 1. Vai passar exatamente aí. É uma função do segundo grau. Professor, e se eu observar com mais carinho aqui, olha só o que eu posso ter para me identificar se isso aí é uma função que a gente chama de função injetora. Galera, ele me deu aqui o contradomínio sendo R. Isso quer dizer que eu teria esse gráfico, essa reta aqui inteira, do menos até o mais infinito. Correto? Mas aí, observando a função, a varredura que o gráfico faz, meus amores, a varredura completa que esse gráfico faz, é só exatamente, ó, daqui para cima. Ele só vai pegando isso aqui, ó. É daqui para cima até o infinito. Certo? É daqui para cima até o infinito. Então, toda a varredura que ele faz é exatamente de onde, ó? Daqui para cima. Então, uma coisa eu vou verificar aqui com você. Primeiramente, nesse espaço aí, se eu traçar retas paralelas ao eixo X, eu consegui tocar o gráfico 2 vezes. Ó. Isso aí não pode acontecer. Tranquilo? Não pode acontecer. Se aconteceu isso aí, é porque a função ela não é injetora, né? Que para ser injetora, galera, não é uma função injetora. Você quer que eu justifique melhor para você? Então se liga bem aí, ó. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Aqui um conjunto A, aqui um conjunto B. Vamos supor que dentro do conjunto dos números reais, como eu sei que ele é infinito, eu pegue 2 valores. Pega assim, tipo, o menos 2. Aí eu venho aqui e faço a continha. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Mais 1 dá 5, né? Então seria 5 aqui o valor. Faço isso. Tranquilo? Agora, se eu pego aqui o mesmo valor, atribuo outro valor aqui, vamos supor menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Certo? Mais 1 seria 2. Beleza? Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou ter bem aqui já o valor menos 1 e bem aqui 2. Será se eu vou conseguir encontrar um valor que substituído faça com que... Deixa eu me atrapalhar. Exemplo 2, ainda falando de função injetora, né? Nos gráficos, no plano cartesiano. F de R em R, vamos lá de novo. Professor, contradomínio. Professor, o que é isso, titio? Domínio, né? É tal que o f de x é igual a 3x. Galera, vamos fazer o seguinte aqui, ó. F de x igual a 3x. Vamos atribuir alguns valores ali só para a gente ter uma noção. Ela vai passar bem aqui na origem, certo? E vai descer aqui infinitamente também. Tá aí a reta que representa isso aí. Beleza? Galera, agora olha só. O contradomínio, professor, que foi dado aqui, ó, não esquece desse detalhe. Isso aqui é o contradomínio, é o eixo Y inteiro, o conjunto dos números reais. Professor, qual é a varredura que esse gráfico faz, tá? Que esse gráfico vai fazer em relação ao eixo Y? Gente, ele está abrangendo isso aqui tudo, ó. Ele está abrangendo isso aí tudo.
Então, se você parar para observar com bastante carinho, se você se concentrar no que a gente está fazendo, você vai perceber que rapidamente que se eu traçasse também retas paralelas, né, ao eixo Y, ó, toda vez que eu traço reta paralela ao eixo Y, eu só consigo tocar nesse gráfico uma única vez, ó. Toca aqui só uma vez, só uma vez, só uma vez, e assim por diante. Então, essa função aí, eu posso afirmar categoricamente que essa função aqui, ela é uma função injetora, beleza? É uma função que eu posso afirmar que é uma função injetora. Tranquilo, pessoal? Funções tipos, função bijetora. Também nos diagramas, vamos verificar quando é que eu vou dizer que uma função ela é considerada como função bijetora. Primeira coisa, para ela ser bijetora, ela tem de ser sobrejetora, tá? Ela tem de ser sobrejetora e também tem que ser injetora. Ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não basta ser só sobrejetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Importantíssimo! Não posso esquecer. Essa função aqui, eu vou dizer a você logo de início, a primeira coisa que você tem que se lembrar, o número de elementos do A, certo? Tem de ser igual ao número de elementos do B. Isso aqui não pode nem pensar de esquecer um negócio desse aqui, tá? Se duas funções, se uma função, vamos pensar comigo aqui, se uma função ela é considerada como bijetora, ela tem que ter o número de elementos do A igual ao número de elementos do B. Bacana? O número de elementos do A igual ao número de elementos de B. Ou seja, ela tem que ser sobrejetora, professor? Ela tem que ser sobrejetora? Lógico. Para ser sobrejetora, você pode ver que o contradomínio aqui, ó, o contradomínio é igual a quem? Ao conjunto imagem. Certo? Se isso aqui aconteceu, então eu posso dizer que ela é sobrejetora. Mas ela, para poder ser injetora, o que acontece? Elementos de B só podem receber uma única ligação vindo de A, certo? Sendo assim, ela também é injetora. Então, esse exemplo A, eu tenho o contradomínio igualzinho à imagem e tenho também todos os elementos do B recebendo apenas uma ligação, o que caracteriza ela como função bijetora. Certo? Porque ela é injetora e é sobrejetora ao mesmo tempo. Então, repetindo, ela é sobrejetora, professor? Sim. Por que ela é sobrejetora? Contradomínio dela está igual à imagem. Tranquilo. Agora, ela é injetora? É. Todos os elementos de B receberam apenas uma ligação. Então, ela também é injetora. Galera, e se ela é essas duas coisas ao mesmo tempo, então ela pode ser chamada de função o quê? Bijetora. Tranquilo? Bem tranquilo, né, galera? Eu espero que você tenha entendido essa parte conceitual, porque, galera, isso é extremamente importante. Agora, galera, no gráfico, eu quero ver essa função no gráfico. Beleza? Função bijetora. Para me identificar se ela é uma função bijetora, eu vou fazer como eu fiz nas demais. Primeiramente, eu vou colocar aquelas tal das retas, né? Das retas paralelas. Retas paralelas a quem? Vou traçar retas paralelas a quem, professor? Ao eixo X. E essas retas vão tocar o gráfico em um único ponto. Somente isso. Só em um ponto. Não tem essa história de deixar sobrando, de ser mais. A função bijetora no gráfico, você faz o seguinte. Trace retas paralelas ao eixo X. Traçou as retas? Beleza. Então, o que vai acontecer agora? Essas retas deverão tocar o gráfico num único ponto. Não pode sobrar, não pode vir mais de uma. Num único ponto. Pode observar os exemplos aí, ó. Retas paralelas ao eixo X.
tocaram o gráfico uma única vez. Isso é o que eu chamo de função bijetora. Galera, eu espero que você tenha entendido passo a passo essa parte que eu fiz aí, porque isso aí, galera, é extremamente importante. Beleza? Então, galera, não vacile, não seja irresponsável com você mesmo quando você estiver estudando. Estude para valer, estude para você chegar na prova e fechar a prova. Não existe essa coisa, eu vou estudar mais ou menos. Estude mais ou mais. Tranquilo? Mais um exemplo aí, só para a gente fixar a ideia de função bijetora. Traçando retas paralelas ao eixo X, ó, eu só estou conseguindo tocar o gráfico uma única vez, certo? Em um único ponto. Portanto, eu posso afirmar que essa função aí, ela é uma função bijetora. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo, que participou dessa aula por inteiro, uma aula grande, uma aula cheia de conceitos, mas te falo uma coisa, se você segue todos os passos que o teu professor está te pedindo aqui, o professor Ari, eu tenho certeza que você vai deslanchar em matemática e vai se tornar um dos melhores alunos em matemática. Não existe essa coisa de não aprender, todos aprendem, depende de uma didática bem trabalhada e de um esforço, tá? Você precisa esforçar, você precisa fazer a tua parte. Não adianta o professor fazer a parte dele e você achar que só assistindo um vídeo ali rapidinho você já está pronto. Não. Você tem que fazer a tua parte. Pega o vídeo, assiste tudo, pega a teoria, agora é com você. Você tem que fazer exercício, você tem que praticar, você tem que correr atrás, porque aí sim a vitória vem. Beleza, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.